Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. E eu sugiro que, se você não assistiu os outros vídeos, que assistam os outros vídeos, que se propõem a vê-los, porque de fato vai te ajudar na compreensão maior do livro do Apocalipse. Neste vídeo, eu gostaria de tratar aqui sobre os temas teológicos do Apocalipse. E eu quero destacar aqui 7 temas teológicos que permeiam todo o livro do Apocalipse. O primeiro tema teológico aqui é o trono de Deus e o reino de Deus e do Cordeiro. É interessante que a palavra trono no Apocalipse vai se repetir com uma certa frequência. E a finalidade ali é destacar que Deus é aquele que reina. Ele é o governante sobre o universo. Lembra aqui que isso seria muito fácil de entender para aquela nação, porque ao longo da história Israel foi dominado por reis e por imperadores, ou seja, indivíduos que tinham grande poder em suas mãos e que assentavam no trono para julgar. Então Apocalipse está dizendo, por exemplo, que embora esses imperadores tenham se assentado no trono, o governo desses imperadores e desses reis foi um governo transitório, foi um governo que passou e não um governo eterno. Ora, no caso do Apocalipse, o governo de Deus é um governo eterno. Ainda que falte algum governante terreno no trono, Deus sempre vai estar assentado no trono. E no Apocalipse existe essa mescla entre Deus no trono e o Cordeiro que venceu também no trono. Então a ideia é que Deus reina e que seu reino está no presente. É como se tivesse uma crítica. Olha, embora, por exemplo, o Império Romano ele tenha o seu poder e o seu imperador assentado no trono, mas quem governa sobre todas as coisas é Deus. Assim como ao longo da história, embora impérios perseguiram os cristãos, reis perseguiram os cristãos, a ideia é que Deus era aquele que ficou e permanece sempre no trono. Então, Deus é indissociável aqui do Cordeiro. É por isso que existe essa mescla. Uma hora Deus é apresentado no trono e outra hora o Cordeiro é apresentado no trono. O segundo tema teológico é a realidade do mal, ou seja, Apocalipse não vai banalizar a ideia de que o mal é uma realidade. A ideia ali é mostrar que o império ele faz afirmações blasfêmias contra Deus e busca a adoração para si. Existe uma certa crítica de João aqui ao Império Romano, é claro, não é? Era o império que dominava naquele tempo, então era o império que estabelecia a paz por meio da guerra, né? Nós temos a ideia da Pax Romana, que estabeleceu a paz, mas por meio da brutalidade, da crueldade. E aí, no lado inverso, a paz que o Cordeiro oferece é por meio do autoesvaziamento e da cruz. Então, Apocalipse mostra que o mal é uma realidade e que a todo momento o mal ele tenta, né, esses cristãos que deveriam se manter íntegros. Agora, é claro que essa aplicação é completamente universal. Não só o mal era uma realidade ali no primeiro século, como ao longo da história. E aí a gente vê o caráter profético do livro do Apocalipse. Ao longo da história e no fim derradeiro da história, né? O mal, ele tenta se sobrepor, ele tenta vencer, ele tenta ganhar espaço. Então, é necessário que o cristão fique vigilante. Então, essa é a proposta que o Apocalipse apresenta. Em terceiro lugar, como tema teológico, nós temos a tentação da idolatria e também da imoralidade. Eles não poderiam ser seduzidos pelo império ou pela mentalidade do povo daquela época. Eu já disse em um outro vídeo que várias cidades ergueram cultos ao imperador, ergueram templos para cultuar ao imperador, para glorificar ao imperador, né? Então o Apocalipse vai mostrar, vocês não podem dividir a lealdade de vocês. Cuidado com a idolatria. E isso se aplica também dentro do seu caráter profético do Apocalipse. Cuidado com a idolatria.
Cuidado com aquilo que tem preenchido espaço no seu coração. Né? Cuidado, porque talvez isso tenha preenchido o espaço que pertence somente a Deus. E aí nós temos uma crítica dentro disso, que é a crítica da imoralidade. Vez por outra, o pensamento daquela sociedade tentava impor sobre os cristãos a imoralidade. Então, o Apocalipse vem dizer: cuidado com a imoralidade. Em quarto lugar, existe um apelo para que eles sejam fiéis. A igreja, ela é chamada para fazer oposição ao mal. Era uma ênfase aqui de que eles deveriam ser fiéis a Deus e se posicionar de maneira contrária ao mal. Quanto a isso, era vigiar ao ponto de não caírem na sedução da maldade proposta por Roma, e aí o seu caráter profético também no Apocalipse ao longo da história. O cuidado de ser fiel a Deus e não incorrer em infidelidade. Em quinto lugar, nós temos a adoração. A adoração, ela aparece inicialmente ali no Apocalipse e vai permear o texto do Apocalipse. A ideia de que a adoração precisa ser voltada a Deus, direcionada a Deus e apenas a Deus. Nós temos o aspecto da testemunha fiel, né? O Cristo que foi a testemunha fiel, e todos quantos seguem Cristo, seguem o Cordeiro, precisam também manter a sua fidelidade e o seu testemunho fiel diante da sociedade. E por fim, nós temos o aspecto do juízo e também da salvação. Deus é aquele que julgará a nação. Ele tem o interesse de salvar? É claro que sim. Ele dá oportunidade para que as pessoas abracem a mensagem trazida por Cristo. Mas no final, ele vai julgar o mal e todos quanto abraçaram a maldade. Isso dá-nos uma esperança muito grande, saber que no final toda a impunidade, toda a injustiça que nós vemos será ou serão, né, impunidade e justiça, serão julgadas por Deus, né? Ou seja, isso nos confere esperança. Então, Apocalipse é um texto que nos proporciona ter esperança no futuro, entender que no futuro Deus é o Deus glorioso e é o Deus que exercerá o seu juízo, tanto para abençoar aqueles que de fato se manteram fiéis ao Cordeiro, quanto para julgar aqueles que se colocaram como oposição ao Cordeiro. Ok? Bom, se você gostou desse vídeo, por favor nos ajude compartilhando ele. Um grande abraço.